Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós falaremos sobre eficiência de compressão em compressores parafuso. Para começarmos a falar sobre eficiência, é importante nós termos definido uma característica do compressor, que é a relação entre volumes. Então a relação entre volumes é a razão entre o volume de sucção e o volume de descarga. Vamos entender o que é o volume de sucção. Se nós olharmos esse esquema, aqui nós temos o espaço, o sulco aqui de um dos parafusos. O volume de sucção é esse volume ocupado pelo fluido de trabalho quando o sulco imediatamente, naquele momento, após a saída da seção de descarga. Então, a partir desse momento aqui, o sulco já não admite nenhuma quantidade de fluido mais. Então, esse volume é o volume máximo ou volume de sucção. O volume de descarga é o volume ocupado pelo fluido até aquele momento imediatamente anterior ao sulco alcançar a porta radial de descarga. Então é como se fosse o volume mínimo ocupado pelo fluido no interior do compressor. Então aqui nós temos o volume imediatamente após a seção de admissão e aqui o volume do fluido na seção imediatamente anterior à seção de descarga. Se nós pudéssemos fazer uma analogia com os compressores alternativos, é como se fosse essa relação de volumes, seria a taxa de compressão ou o volume total, a razão entre o volume total do cilindro, quando o pistão está no ponto morto inferior, e o volume da câmara de combustão, quando o pistão está no ponto morto superior. É importante dizer que essa relação de volumes é uma característica do equipamento. Então, cada compressor parafuso, com a sua quantidade de sulcos e lóbulos, com as configurações, ele vai ter uma relação entre volumes. E essa relação ela é importante porque ela vai definir, então, uma razão de compressão, ou seja, uma razão entre a pressão de descarga e uma pressão de saída ótima. Isso não quer dizer que o compressor não possa trabalhar com outras razões de pressão. Ele pode, mas essa relação nos fornece a razão de compressão ótima, aquela que vai fornecer a maior eficiência isentrópica de compressão. Então, a partir desse conceito, a gente vai ver algumas condições e compreender, a partir do ponto de operação do compressor, a influência dessa relação de volumes. A primeira condição que nós veremos é a condição em que a pressão de operação, a pressão do sistema, é igual à pressão associada à relação de volumes, aquela pressão que é proveniente da relação entre o volume de sucção e o volume de descarga, aquela relação de pressões termodinâmicas. Então vejamos aqui nesse gráfico, nós temos a pressão aqui, nós temos a posição. Nesse ponto aqui nós temos a aspiração a uma determinada pressão, a gente pode admitir pressão atmosférica. É importante ressaltar que a pressão de aspiração não é necessariamente a pressão atmosférica, pode ser uma pressão superior ou até mesmo inferior à atmosférica. Normalmente, em sistemas de ar comprimido, é a pressão atmosférica, porque o fluido de trabalho é admitido da atmosfera. Mas aí já cabe uma outra observação aqui, que então esse tipo de máquina é suscetível às condições ambientes. Ao nível do mar nós temos uma pressão e à medida que a gente se eleva, a altitude local vai aumentando, a pressão atmosférica vai reduzindo. Mas voltando aqui à explicação, então, aqui a gente tem a posição no compressor, posição de aspiração, na pressão de aspiração e a pressão de descarga. Então, essa primeira condição é considerando que a pressão da linha de descarga coincide com a pressão de saída do compressor, que é aquela pressão associada à relação de volumes. Quando nós temos essa condição, é a condição ideal, significa que o compressor vai trabalhar na relação de pressões nominal, na relação ótima de maior eficiência energética ou de compressão isentrópica. Se a gente observa aqui no diagrama PV, lembrando que aqui é posição e não volume, a gente vai ter esse processo de compressão aqui e ao final da compressão na saída da descarga, a pressão está exatamente no valor requerido pelo sistema. Então a compressão aqui vai ser aquela compressão que vai apresentar a maior eficiência isentrópica.
Mas essa condição é uma condição muito específica e muito ideal. Ela é possível, mas ela é muito específica, uma vez que os compressores normalmente eles são produzidos em grande escala, em grandes quantidades. É muito comum a gente não ter um compressor exatamente com as características requeridas. Então a gente pode trabalhar fora do ponto nominal de projeto, ele vai funcionar, mas naturalmente com algumas contrapartidas. Então a primeira condição, que é fora do ponto nominal de projeto, é considerando em que a pressão da linha de descarga é superior à pressão associada de volumes. Então suponhamos que a pressão associada de volumes daria uma relação de pressão ou uma pressão de saída de 5 bar, mas a pressão da linha é 5 bar e meio ou 6 bar. O que vai acontecer? Ele vai aspirar normalmente, vai acontecer o processo de compressão e quando chegar na seção de descarga, vai ter um degrau aqui de pressão, porque a pressão na linha é maior do que a pressão na saída, na seção de saída do compressor, do parafuso. Então, naturalmente vai ocorrer uma equalização ali, mas é como se fosse, aqui a gente vai ter como se fosse uma resistência ao escoamento, porque aqui a gente vai ter uma pressão superior a essa pressão. Então, parte do fluido é como se ele tendesse a retornar para o interior do compressor, mas naturalmente, por ser uma máquina de deslocamento positivo, o compressor vai pôr mais energia para compensar essa resistência excedente. Então, por isso, a gente vai ter no processo de compressão, vejam só, até a saída do compressor, a gente teria aqui a pressão interna. Pela relação de volumes, nós teríamos esse processo aqui esse processo de compressão. Contudo, nós temos que chegar até esse ponto aqui, que é a pressão do sistema. Então aqui o compressor vai ter de ter um trabalho excedente fora do seu ponto ótimo de operação. Ele vai compensar, mas essa compensação vem por meio do custo de um trabalho excedente. Então a gente vai gastar mais energia para gerar aquela quantidade de fluido comprimido àquela pressão. A solução aqui seria a gente encontrar um compressor que tivesse uma relação de volumes mais adequada. Mas como eu disse, isso é muito comum a gente trabalhar fora do ponto de operação. Então não é uma incompetência do projetista, do engenheiro, do técnico, do operador trabalhar fora. O nosso objetivo é tentar reduzir ao máximo essa diferença, porque essa relação de volume trabalhar no ponto de pressão associada é muito difícil, mesmo porque os nossos processos podem ser dinâmicos e variar ao longo do tempo. E a segunda condição, então, é aquela em que o compressor tem uma pressão de descarga superior à pressão do sistema. Então a gente vai ter aqui, da mesma forma, a aspiração, o processo de compressão, e na seção de descarga, o que vai acontecer? Uma queda de pressão. Vejam, porque a pressão na linha é inferior a essa pressão de saída. Então aqui o fluido vai como que descomprimir, ele vai acontecer uma expansão. E como que isso a gente pode caracterizar? O processo vai ser caracterizado por essa linha aqui. Vai ter um processo de compressão, mas ele vai comprimir uma pressão superior à requerida, e aqui a gente vai ter uma expansão do fluido para que haja a equalização. Então é como se a gente tivesse trabalhado a mais. É como se a gente tivesse subido alguns degraus a mais e depois ter de descer. Então esse excedente, esse a mais, foi um trabalho perdido. A gente trabalhou à toa, colocou energia no fluido para depois ele jogar fora no processo de expansão que é altamente irreversível. Então as duas condições, tanto trabalhando acima quanto trabalhando abaixo, são prejudiciais. Mas nós vamos ver que essa condição de trabalhar abaixo é bem pior, é bem mais danosa do ponto de vista de eficiência energética do que trabalhando fora do ponto de operação para uma pressão superior. Exatamente por esse fato de que o processo de expansão é um processo altamente irreversível, o que vai acarretar então em perdas.